Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. E tudo que é falado aqui hoje é baseado na palavra de Deus. O texto de hoje, ele está em Efésios 6, a partir do versículo 12. Eu vou ler para você. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, potestade, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, irmão, a maioria das vezes ela é espiritual. Lutamos contra o mundo espiritual. O que são os mundos espiritual? O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual, irmão, são os anjos caídos que se transformaram em demônios, em espíritos malignos. São hostes celestiais, quer dizer, espíritos celestiais, né? Que são espirituais, a comando de Satanás. Satanás, irmãos, ele tem um exército. A mesma maneira que é um exército, é a mesma maneira no mundo espiritual. Existe o general, o capitão, o sargento, os soldados, entendeu? Nós chamamos de potestades, dominadores e espíritos territoriais. E isto, irmãos, afeta o homem 100%. O mundo jaz no maligno, o mundo, a estrutura deste mundo, o pensamento deste mundo, a maneira deste mundo viver, ela é caída, ela é governada por Satanás. Satanás é o Deus deste mundo. As pessoas ficam chocadas quando ouvem isso. Jesus, irmãos, foi tentado no deserto 40 dias. E um momento Satanás levou ele no monte mais alto da terra e disse: tudo isso é meu, e eu dou a quem eu quiser. Se prostrado me adorares, disse para Jesus, tudo será seu. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: só o Senhor adorará e só o Senhor servirá. Todo homem que está debaixo desta terra, irmãos, que vive nesta terra, ele é influenciado pelas trevas por causa do pecado. O pecado prendeu o homem, o pecado manipulou o homem. Por isso que Deus enviou Jesus. Jesus veio para nos salvar, para nos transportar para o reino do seu amor. Quando você aceita Jesus e entende o Evangelho, irmãos, você é convertido numa nova pessoa, você é transportado para a presença de Deus. Por isso nós dizemos: não sou mais do mundo, entendeu? Irmãos, todas as religiões são falsas, são manipuladas pelo inimigo, por Satanás. O único caminho verdadeiro que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina que há muitos que se dizem deuses, há muitas vozes, mas todavia nós sabemos que há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Os demônios, irmãos, eles querem ser adorados atrás de entidades, atrás de ídolos, atrás de mestres, entendeu? E Jesus veio para nos livrar dessa estrutura caída. Nós estávamos perdidos, separados de Deus. E Deus olhou para nós e Ele mandou o que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho amado, para Ele nos salvar, para Ele nos resgatar. Então, irmão, Jesus veio, pregou o Evangelho, cumpriu tudo o que Ele tinha que cumprir. Foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E por um espaço de 50 dias, irmãos, ele permaneceu aqui na terra, 40 dias permaneceu aqui na terra, apareceu para os discípulos, deu instruções, e passados 50 dias, irmãos, da sua ressurreição, ele soprou sobre nós o seu Espírito, porque Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, derramarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos ensinará, e ele vos guiará, e ele mostrará o caminho que vocês devem seguir. Irmãos, o Espírito Santo é quando Deus se liga a mim. O Espírito Santo é a presença de Jesus dentro de nós, porque Jesus orou e disse: Pai, da mesma maneira que o Senhor é em mim, eu também quero ser neles. Então hoje nós temos o livre acesso ao coração do Pai, através de Jesus. Irmãos, presta atenção nessa palavra que diz: Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais para os homens. O que é cativeiro? Aquilo que nos prendia, que era o pecado,
aquilo que nos escravizava. O pecado lhe escraviza, irmãos. Você não tem força para resistir a ele se não for através de Jesus. E por que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens? Jesus nos deu dons espirituais porque a nossa batalha é espiritual, irmãos. Como diz lá em Efésios 6, versículo 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são com as coisas espirituais que dominam a sua mente, que manipulam o teu corpo, que manipulam os seus sentimentos. E se você não tiver Jesus na sua vida, irmãos, você fica sujeito a tudo isso. A sua mente é manipulada. Se colocam padrões de pensamentos, sentimentos, raciocínios que não são de Deus, amém? Por mais que um padrão de pensamento seja bonito, agradável, Satanás manipula. Nós vemos o espiritismo, nós vemos a nova era, nós vemos os falsos deuses, as falsas culturas, tudo isso, irmãos, é para te enganar, porque a Bíblia ensina que Satanás se transfigura em anjo de luz, para que, se possível for, enganar até os escolhidos. Por isso que você tem que ter o Evangelho no teu coração, porque o Evangelho, irmão, ele blinda a tua mente, ele não deixa que a mentira, que o engano, que os padrões de pensamentos entrem na tua vida. Por isso que Deus deixou a sua palavra, porque como diz no Salmo 91, a sua palavra, ela é escudo e broquel. Amém? Irmão, se você não tiver Jesus, você vai acreditar em tanta coisa. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, de paz, de prosperidade, mas o final leva à morte. Irmãos, depois que você aceita Jesus, você lembra como você serviu o engano com sinceridade. Nós que tínhamos outras religiões, outras crenças, irmãos, nós servíamos aquilo no engano, achando que estávamos servindo a Deus, amém? Achamos que estavam fazendo a vontade de Deus e estávamos enganados. Irmãos, durante esses vídeos eu vou colocar as minhas experiências que eu tive para vocês entenderem. Tem uma irmã da igreja, a Carminha, ela me levou para orar para uma senhora que era uma benzedeira. Uma benzedeira, uma mulher muito boa, né? E até quando ela me chamou para orar para a mulher, eu fiquei, oh meu Deus, na casa de uma benzedeira, mas eu fui. Irmãos, quando você entrava na casa da mulher, ela fez um caminho, como fosse um correguinho de água, porque você pisava naquela água para entrar na casa dela. E eu não pisei, né, irmãos, saltei aquilo. Quando eu fui conversar com uma senhora, irmãos, a sala que ela estava, todas as paredes eram de ídolos. Imagem de Nossa Senhora, de Buda, de entidades, de orixás, de guias, de santos. Tudo que você imaginar de imagens de idolatria havia naquele parede. E, irmãos, essa mulher estava com câncer. E eu fui conversar com ela. Quando eu conversei com ela, a mulher era um amor de pessoa, irmãos. Ela falou, pastor, eu fui parteira, eu fui bezendeira, eu nunca fiz um aborto, mas ajudei muitas crianças a virem para o mundo. Sempre fiz o bem, sempre rezei. As antigas benzedeiras, né, irmãos? E eu conversando com ela, irmãos, tive uma visão. Todos aqueles ídolos estavam gargalhando do sofrimento dela. E eu vi aquela visão, eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Qual foi a minha surpresa? Ela também viu a mesma coisa. E ela disse, pastor, por que esses ídolos estão rindo de mim? Por que eles estão rindo no meu sofrimento nesta hora que eu estou passando tanta dor? Que ela estava com câncer terminal, irmãos. Aí eu falei, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Ela falou, estou. Eu falei, então, a senhora serviu o engano por dezenas e dezenas de anos. A senhora gastou a tua vida adorando a falsos ídolos, a demônios. Eles não são santos, eles não são entidades de luz, eles são demônios disfarçados. E ela me disse, agora eu vejo isso. E ela falou, o que eu faço agora? Eu falei, olha, a senhora conhece Jesus? Qual dos Jesus? Né? Eu falei, não, Jesus só existe um, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. E ela falou assim, eu acho que eu já ouvi falar dele. Olha que absurdo, né, irmãos? Porque tinha Jesus de Braga, Jesus não sei da onde, tudo mentira. Existe só um Jesus, que é o Filho de Deus. E eu falei, ora comigo.
e ela orou e ela renunciou todos aquela vida de benzedeira, ela renunciou os pactos que ela fez com os ídolos, porque, irmãos, ela entendia de tudo, catolicismo, espiritismo, umbanda, né? Era uma mistura, um sincronismo de religiões caídas. Então ela adorava a idolatria católica, ela adorava os orixás, ela cultuava os mortos, isso tudo engano, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que foi dada ao homem, nasceu uma vez só, e disto prestar contas a Deus, amém? A reencarnação, irmãos, de vidas passadas é mentira do inferno, é Satanás se passando por pessoas que morreram. O inimigo, irmãos, ele trabalha com engano, com a mentira, você entendeu? Ah, porque foi minha mãe, que foi meu pai, não, é mentira. Você vai aprender uma coisa agora, que vai te esclarecer muito. O mundo espiritual, ele é público. Tudo que você faz, tanto os anjos de Deus como os demônios veem. Tudo que você faz durante o dia inteiro, 24 horas por dia, é monitorado. Lá em Apocalipse diz assim: caiu, o acusador da humanidade, que 24 horas por dia acusava o ser humano. Então tudo que você fez em oculto, escondido, é manifesto para os anjos e para os demônios. E esses demônios, irmãos, eles se passam por espíritos de orixás, de guias, de antepassados, e falam tudo o que você fez. E você fica impressionado. Não, era minha mãe que falava desse jeito, era minha tal pessoa que falava desse jeito. Irmãos, minha avó, ela faleceu, e minha avó era muito apegada com a minha prima. E quando minha avó morreu, a minha prima ficou mal e ficou possuída. E, irmãos, quando eu cheguei lá, tinha uns parentes que eram espíritas, né? Eles falaram para mim: o espírito da avó tá na Simone e ele não quer deixar ela, porque ninguém vai cuidar dela igual ela cuidava, que minha avó tinha um xodó especial por esta prima minha, né? Irmãos, na hora, eu sabia que não era verdade, mas aquele povo era tão educado, falou assim: olha, nós gostamos dos evangélicos, nós acreditamos, fizemos a nossa parte, faz a sua agora, tenta encaminhar ela para a luz, que eu gostava muito da minha avó, né? Vê se a avó consegue deixar ela em paz, faz ela entender que nós vamos cuidar da Simone. Irmãos, quando eu olhei para minha prima, eu vi um demônio, um parecido com um bode. E eu olhei e falei: você não é a minha avó, que a minha avó não tinha chifre. Em nome de Senhor Jesus, quem que é você? Irmãos, a minha prima começou a pular no meio da sala igual um bode, dizendo que era um demônio, né, que se chamava Pombagira das 7 linhas. Eu falei: sai agora, em nome de Jesus, espírito enganador. Irmãos, as pessoas ficaram abaladas, amém? Porque, segundo eles criam, era minha avó que estava ali. Mas eu sabia que quando você morre, você não volta, amém? E aquilo foi denunciado, aquele espírito maligno foi lançado para o abismo e tudo se resolveu. Por isso que você tem que conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei para eles: vocês conhecem o Evangelho? Já leram o Evangelho? Só o Evangelho segundo Allan Kardec. Quer dizer, ele leu algo que foi traduzido pelo inferno, por um espírito enganador. Por isso é necessário você ler a Bíblia, irmãos. Ler a Bíblia, os Evangelhos, para você conhecer a verdade, entendeu? Eles ficaram abalados no momento, né? Aí depois disseram: era um obsessor. Quer dizer, não entendiam o que estava acontecendo. Então, irmãos, não é porque uma coisa fala, não há porque há sinais que você tem que acreditar. A Bíblia diz que o falso profeta e a besta farão sinais tão grandes, prodígios tão grandes, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, sinais, irmãos, existem dos dois lados, do lado das luzes e do lado das trevas, você entendeu o que eu estou te falando? Moisés jogou o seu cajado virou uma serpente. Faraó não se abalou, porque os seus magos jogaram os cajados no chão e viraram 2 serpentes. Só que a serpente de Moisés engoliu as outras 2 serpentes. Quer dizer, sinais existem. Não é porque você viu um sinal que ele vem de Deus. Não é porque você recebeu uma cura que ela vem de Deus. Mas lembrando, irmãos, que Deus, ele dá como uma mão e abençoa com outra. E Satanás, pelo contrário, ele dá com uma mão e toma com as 2. Por isso, irmãos, que eu estou fazendo esses vídeos, para que você conheça a verdade, para que você não fique enganado por falsas crenças, por sinais,
Entendeu? Você vai lá na cartomante, na vidente, no pai de santo, ele falou tudo o que aconteceu. Aí você já entrega o teu coração para essa situação. Guarda que eu te falei, a tua vida, ela é pública no mundo espiritual. Os anjos contemplam e os demônios contemplam. Então, irmãos, aquela pessoa que você vai na Umbanda, no Candomblé, para tirar uma carta, para jogar um buzo, ele está vendo o que você fez através de Satanás, através de demônios, através de espíritos malignos. Então, o Satanás ele vai fazer o quê? E como ele viu o passado, ele vai falar. E aí você vai ficar impressionado, ele vai jogar um futuro para você. Ele vai falar para você coisas que você tem que fazer. E isso vai te destruir. Uma amiga minha, irmãos, eu vou dar muitos testemunhos aqui. Ela nunca foi igreja evangélica, nunca foi religião nenhuma. Uma amiga falou para ela que ia numa vidente. Eu falei, eu não gosto dessas coisas. Ela falou, vamos só comigo. Ela foi, a vidente passou informações para a amiga dela e falou algumas coisas que acertou da vida dela. Então ela viu, nossa, a mulher realmente acertou algumas coisas. E esta mulher, tomada por Satanás, por espírito de mentira, de engano que há no candomblé, na umbanda, nos búzios, no tarô, na leitura de cartas, irmãos, disse para ela que o marido dela tinha uma amante. Essa mulher ficou doida, irmão. Chegou em casa, quebrou tudo, ligou para os parentes, falou, fez um absurdo e era mentira. O marido, ele saía do trabalho para casa. O marido era uma pessoa que honrava ela. Olha que judiação, irmãos. Ele foi o primeiro namorado dela e ela o primeiro dele. Ele ficou tão chateado com ela ter acreditado nisso, que ele falou, agora sou eu que não quero mais você, porque você não acreditou em mim. Não dê ouvidos ao inferno, irmãos. Satanás quer matar, roubar e destruir a tua vida. Amém? Hoje você entendeu um pouco sobre o mundo espiritual. Hoje você entendeu que a sua vida é pública, que tanto os anjos como os demônios vêm. Então não se impressiona não se alguém acertou alguma coisa sobre a tua vida e nem entrega o teu coração na mão de homens, como essa mulher fez, destruiu a vida porque uma vidente falou mentiras, irmãos. Amém? A única verdade está no Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, canal Farol em Natureza. Todo dia teremos um tema, amém? Clica no sininho para você receber os vídeos novos. Curte o nosso canal, compartilha. Porque virão temas sobre tatuagem, sobre casamento, sobre pactos com trevas, sobre religiões enganosas, sobre maldições familiares. Irmãos, não vai faltar assunto para nós compartilharmos. Eu sei que você vai se libertar de muita coisa, de muita maldição e vai entender por que muitas coisas na sua vida acontecem e não acontecem. Canal Farol em Natureza. Clica lá no YouTube, nos compartilha, nos acompanha, porque conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará.